Você grita com seu filho? Você bate no seu filho? Vamos conversar sobre isso hoje aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Jéssica Costa, sou orientadora educacional em disciplina positiva e mãe da Bruna Maria, de 3 aninhos. Bom, eu quero trazer esse tema, palmadas e gritos, porque naturalmente está muito recorrente, muito comum na nossa sociedade e talvez por toda uma vida, por toda uma geração, e desde que o mundo é mundo, a gente acho que recorremos a esse processo, né? A gente recorre ao grito, a gente recorre à palmada. De alguma forma, o ser humano, desde que o mundo é mundo, ele termina recorrendo a esse recurso do grito e da palmada para educar o seu filho. E sobre esse tema das palmadas e gritos que existe desde que o mundo é mundo e está até hoje no nosso mundo, eu quero particularmente trazer 3 reflexões. A primeira é o quanto que a gente repete esse padrão, o quanto que nós repetimos exatamente a forma como nós fomos criados. Então, eu apanhei, gritaram comigo, então você bate, você também grita. De alguma forma a gente se protege falando, mas a gente dá aquilo que a gente recebe. Então me bateram, eu vou bater. Gritaram comigo, então eu vou gritar. E a gente precisa tomar cuidado, porque isso já é uma defesa. Já é de alguma forma aí o seu cérebro trabalhando para que você entenda que isso pode. Então é uma autodefesa, porque você vai falar, eu dou aquilo que eu recebi. E isso não deve ser verdade absoluta, isso não pode ser a verdade que reina na nossa vida. A gente não pode se agarrar nessa frase, porque nem tudo vai ser da forma que a gente recebe, né? Então, a gente pode falar, então todo mundo que nasce numa favela vai ser marginal, vai ser bandido? Não, a gente não vai ser sempre aquilo que nós recebemos. Porque nós, enquanto seres humanos, não somos apenas o que recebemos. É claro que a parcela é enorme. Há uma grande porcentagem da nossa identidade, da nossa essência, do nosso ser, que é dessa parcela, né, que vem dessa educação que a gente recebe. Isso é óbvio. Só que nós também somos o resultado das nossas relações, do quanto que nós interagimos com os outros, com a gente, o que a gente aprende com o ambiente, as nossas relações, aquilo que o ambiente manda pra gente. Então, é uma soma de fatores e nós não podemos, mesmo que essa parcela seja grande, nos agarrar nisso e falar, mas eu fui criado assim, então você pá. Né? Então tome cuidado, porque isso já é uma autodefesa, isso já é uma forma de se defender falando que você dá aquilo que você recebe. Cuidado, a gente não pode estar repetindo padrões. E a segunda reflexão é exatamente o porquê que a gente repete padrão. Por que a gente repete e fica nessa autodefesa? Porque é muito difícil a gente fazer esse mergulho na gente. Repetir padrão, repetir esse rótulo, ficar batendo, ficar gritando com o filho, nada mais é do que uma grande dificuldade de olhar para si. É difícil, é doloroso escutar isso, mas a gente precisa parar em frente ao espelho e falar quem eu sou, quais são as minhas qualidades, quem realmente eu sou. Né? Eu gosto muito de falar, vamos entender que nós somos a nossa luz e a nossa sombra. Não somos perfeitos, jamais somos perfeitos, nós somos imperfeitos. E vamos ter a coragem de assumir a nossa imperfeição. Então é difícil você olhar no espelho e falar, nossa, quem eu sou? Quem sou eu? Quais são as minhas qualidades e defeitos? O que é que eu tenho que melhorar? Né? Hoje a gente já está falando muito de inteligência emocional, a gente já está falando de autoconhecimento, de autoconfiança e etc. Mas essa relação da gente com a gente nunca aprendeu. Escola não ensina e as famílias não estavam ensinando. E graças a Deus nós estamos numa transição de uma era, onde nós estamos falando cada vez mais, olhe para si, olhe para suas emoções. Então, por um resultado daquilo que você não recebeu, nós não fomos educados para olhar para o nosso ser, nós viemos da palmada e do grito, então a gente está repetindo esse padrão. E eu também quero deixar muito forte essa segunda reflexão na verdade, pare com essa fuga de você mesmo. É preciso olhar para você e se perguntar por que eu não consigo parar de gritar? Por que eu não consigo parar de bater? Porque você vai ver que no fundo é um descontrole emocional seu. É um descontrole do pai, é um descontrole da mãe, é um descontrole seja de quem for. Quem bate numa pessoa, e não é só bater no filho, quem bate no outro, quem agride o outro com a palavra, verbal ou não verbal, é um total descontrole emocional. Eu não consigo controlar o outro e eu não consigo admitir isso, e por isso eu avanço e eu explodo. Então, quando a gente tem esses picos explosivos, esse bater e agredir no outro, seja no grito ou na palmada,
é porque eu não estou conseguindo me controlar e perceber que eu não tenho controle sobre o outro. Isso é muito comum no pai e na mãe, né? Porque nós queremos controlar os filhos. E nós temos que perceber, que é a terceira reflexão que eu vou trazer daqui a pouquinho, esses filhos de hoje, essa nova geração, eles não podem ter o controle e o domínio, porque eles não são para isso. Eles não estão aqui para serem controlados e dominados. Então, quando você percebe que não tem o controle do seu filho, você explode. E isso nada mais é do que um descontrole, do que uma total imaturidade emocional. Então, passem a ler, a estudar o que vocês quiserem, procure qualquer tipo de ajuda nesse âmbito emocional, porque isso é um descontrole. E a nossa terceira e última reflexão é exatamente a nova geração, essas novas crianças. A educação de antigamente, a educação tradicional, ela reinava pelo medo. Não faça, senão você vai ficar de castigo. A palavra, ela não existia, era uma ordem. É assim porque eu quero assim, faça assim porque eu quero assim, e tal. Hoje nós não podemos repetir esse padrão e educar pelo medo, porque essas crianças, elas não estão aqui apenas com a simples, aconteceu e a criança está aqui com a simples missão de viver uma vida apenas. Não, nós estamos vivendo uma era, nós estamos numa nova geração, numa mudança de energia, numa mudança atmosférica, numa mudança de uma cura, de uma energia quântica. Então, nós estamos recebendo crianças com uma certa elevação espiritual, estamos recebendo seres de extrema elevação espiritual, e eu falo isso porque a gente trabalha no Instituto Somos Pais com a disciplina positiva, com a família e espiritualidade. Então, crianças cristais, os índicos já estão na Terra desde 1970, mas cada vez mais essas crianças, elas estão aqui com missões. Então, não tratem essas crianças com medo, porque elas são destemidas. Não coloquem autoridade nessas crianças, porque elas não vão aprender nessa forma do medo e da opressão. Elas são questionadoras, elas são transformadoras, elas transmutam, elas transcendem, elas estão num outro patamar de elevação espiritual, inteligência intelectual, emocional e espiritual. São todas as crianças? Não, mas de alguma forma, digamos que todas têm um padrão desses três níveis de inteligência: intelectual, emocional e espiritual. Todas elas já estão com um DNA diferente. Nós já estamos recebendo essas crianças com um DNA diferente. Por que será que hoje as crianças têm tanta alergia? Por que as crianças hoje são seletivas para comer? Por que as crianças hoje, muitas, não conseguem comer carne vermelha? Gente, parem para pensar, isso não é nada do corpo dessa criança, não é o problema, não é alergia, não é doença, gente, é simplesmente criança, são novos seres, outra geração, é outra era que está começando. Estamos saindo de um mundo e vamos entrar em outro mundo, falando do ponto de vista de energia. Então há um DNA diferente nessas crianças, elas não vão conseguir comer a carne vermelha porque é animal, elas não vão obedecer um pai e a mãe que grita, porque elas não têm medo. Então, se você falar, você vai ver, seu pai quando chegar, você vai ver só, essa criança vai falar, tá bom. Então, muito cuidado, essas crianças precisam de autonomia, de liberdade. Não tirem isso delas, não privem isso delas. Sobre isso eu vou gravar um outro vídeo para falar mais sobre as crianças índicos e cristais. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comentem, compartilhem esse vídeo, deixe essa mensagem chegar a mais famílias. Isso nos motiva e nos dá alegria de continuar gravando vídeos para vocês, tá bom? Deixa aqui os comentários o que é que você achou, o que é que você gostou, e nós vamos gravar mais vídeos e mais vídeos para vocês toda semana aqui no YouTube, todo domingo. Curta nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Instituto Somos Pais. Eu estou ao vivo, tanto no Facebook quanto no Instagram, toda quinta-feira, às 9 horas da noite. Um beijo, fiquem com Deus, sabedoria e paz. Tchau, tchau.